E aí, povo do nono ano, como é que estamos, beleza? Galera, é o seguinte, ó. Hoje, a nossa segunda aula da nossa terceira semana de História. Vamos estudar aí os capítulos, as páginas da página 60 à página 63, ok? Continuando aí, a crise de 29, o Entre Guerras. Vamos lá, então. A atividade de hoje vai ser das páginas 61, 62 e 63. A resposta via formulário. O formulário ele se encontra disponível aí na descrição deste vídeo, na plataforma do Colégio Destaque no grupo. Vamos lá. Galera, temos aí o novo dia, novo acordo, New Deal. New Deal. Espero ter falado certo em inglês. Ok? Vamos lá. Na aula passada, eu encerrei, será que houve uma alternativa? Será que teve um novo plano? Né? E aí, o nome da mudança para sair dessa crise chama-se Roosevelt. Roosevelt foi eleito, certo? Ele prometendo mudanças, ele prometendo tentar superar a crise, ok? E aí, qual foi as estratégias que ele fez? E aí se faz interessante, porque hoje a gente escuta muito de liberalismo, de Estado mínimo, economia. Só que o liberalismo ele vai ter diversas vertentes. Então, por exemplo, na crise de 29, esse liberalismo que achava, né, que a gente viu na aula de ontem, que achava que a própria economia ia se recuperar, é um tipo de liberalismo. E o liberalismo que o Roosevelt ele vai implantar é diferente, é o chamado de keynesianismo. Então ele tem dimensões diferentes, mas ainda é um liberal capitalista, certo? E aí, qual foram as estratégias? Você vai ter uma nova forma de economia, novos rumos, certo? E aí teve algumas ações. Primeiro, intervenções na economia. Para essa visão keynesiana, o Estado intervir na economia não seria necessariamente um governo comunista ou um governo socialista, porque a intervenção dele na economia é através de ações ou de órgãos reguladores. Por exemplo, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil são órgãos do Estado, são bancos estatais. Então, quando esses bancos estatais eles também são concorrentes de bancos particulares, como o Bradesco, Santander e Itaú, esses bancos públicos eles podem oferecer uma taxa de juro menor. E aí gerando o quê? Na economia? Uma maior competitividade em relação a alguns serviços econômicos. Então, é claro que eu posso ter, sim, empresas públicas que gerem uma dinâmica diferente na economia. Não necessariamente achar que essa intervenção econômica é aquela intervenção lá da Rússia. Lembra lá? Revolução Russa. Essa intervenção que nós estamos aqui falando não é o Estado tomar as empresas, controlar toda a economia. É a intervenção através de medidas, através de tabelar preços de certos itens, como o gás, por exemplo, certo? Também houve a proposta da criação de emprego, porque na visão deles, se o Estado intervém na economia e gera emprego e gera renda, essa renda vai contribuir para o próprio capitalismo, certo? Outro ponto importante também é a regulação de preço. Então, como eu falei, o Estado ele pode, através de menos impostos ou tabelação de preço, regular preço. Por exemplo, no Brasil, houve a regulação de preços da gasolina, por exemplo, por algum tempo, certo? Também é importante que nessa visão keynesiana, você vai ter o combate aos acordos empresariais para tabelamento dos preços. Por exemplo, às vezes existem algumas acusações de que grupos corporativos se juntam para tabelar preço. Por exemplo, você tem uma galera que todo mundo vende coxinha. Aí você tem 10 barraquinhas. Aí ao invés de cada um trazer um melhor produto, trazer um preço mais competitivo, né, de diferença para saber quem é o melhor, quem tem o melhor preço, essas 10 barraquinhas de coxinha combinam para fazer um preço só. Então, nessa visão,
o Estado norte-americano ele fazia uma intervenção para não ter esse tabelamento, porque com o tabelamento de preço feito pela economia, não tinha o interesse de competitividade, mas o interesse de gerar maior lucro para as empresas e de você não ter como você escolher outro produto, porque tudo um preço só, certo? E aí, dos objetivos dessa intervenção estatal na economia era o reaquecimento da economia. Por exemplo, agora, em tempos de pandemia, se o Estado não criar mecanismos de investimentos, de enriquecimento responsável da economia, a economia por si só ela não vai se recuperar. Então será necessário o governo hoje, Bolsonaro, criar, junto com Paulo Guedes, gerar mecanismos agora para salvar as empresas e criar mecanismos para poder ter uma recuperação gradual. Por quê? Mesmo que a gente agora saia do isolamento social, o mundo mudou. As pessoas não vão mais consumir como consumiam antigamente. Então é necessário, além das empresas terem uma visão diferente agora de como vender o seu produto, também será necessário o Estado criar certas regulações. Por exemplo, em relação à comida. Será que as empresas podem aumentar o preço dos alimentos de forma exorbitante? Não, porque é um item de primeira necessidade. Então é necessário você ter aí uma estrutura para a economia ser reaquecida. Por exemplo, no caso lá do Roosevelt, ele emprestou dinheiro aos bancos, né? Lembrar lá que os bancos perderam todo o dinheiro. Ele começou também a criar uma coisa interessante, que é um seguro social, que é similar ao auxílio emergencial. Então, quando o governo cria um auxílio emergencial para poder, nesses 2-3 meses, de forma urgente, garantir uma renda mínima, uma renda básica à população, é visando que as pessoas não entrem para a pobreza, certo? E também ele gera o quê? Ele restabelece o consumo. Ele acaba com a fome, ele evita o desemprego, ele evita as falências e evita a miséria generalizada. E também a gente viu lá no início que tinha a lei seca nos Estados Unidos, que era uma lei que não tinha muita lógica, né? Mas aí ele vai abolir a lei seca, certo? Lembrar que todas essas ações elas são baseadas na teoria de Jones, Mayer e Keynes. Na visão dele, a intervenção estatal, como eu já falei anteriormente, não era incompatível com o capitalismo, que a intervenção do Estado estimula a economia através de investimentos públicos. Ele gera emprego, ele gera salário e estimula o consumo. Quando o trabalhador recupera o seu poder de compra, ele movimenta todo o setor produtivo e assim superando a crise econômica. Por exemplo, quais setores estão mais parados? Quem trabalha com roupa, quem trabalha com calçado. Por quê? Porque são setores que as pessoas estão fazendo o quê? Priorizando comida. Tanto que eu conversei aqui com um rapaz que vende verduras e frutas aqui, ele anda com uma moto, ele disse que o setor dele, ele não sente crise. Por quê? Porque as pessoas vão focar numa prioridade. E qual é agora a prioridade? Comer, certo? E aí, quando você dá esse auxílio, fazendo um paralelo, né? Esse auxílio de benefício aos bancos, às empresas e ao trabalhador, você garante que a crise não seja maior do que ela se apresenta. Tanto que lá, em 29, deu tão certo essa ideia do Roosevelt que ele foi reeleito. E a economia americana se recuperou, certo? Tanto que ela é a força mundial até hoje, né? Ok? Galera, obrigado, certo? Façam aí as atividades que foi recomendada e até a próxima. Muito obrigado aí. Se cuidem, certo? Estudem aí para nossa prova na semana que vem e até a próxima. Um abraço.